Hoje tem café, tem tabaco e tem anotação, porque a gente vai falar de coisa que eu não vou lembrar só de cabeça. Eu quero trazer para vocês uma perspectiva em relação aos compromissos de Dom Miguel Ruiz. Se vocês nunca leram, dê uma pesquisada em relação ao livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, e tem um outro livro chamado O Quinto Compromisso de Dom Miguel Ruiz, que tu pode ler independente ou pode ler depois de ler os quatro. Aqui eu vou estar querendo trazer, por quê? Porque isso aqui, ele acaba voltando muito na minha mente quando eu tô atendendo cliente, seja em mentoria, seja em live, seja onde for, e na vida, no dia a dia, no geral mesmo, porque isso é uma coisa que já está muito intrínseca na minha realidade, na minha mente. Não significa que eu faço perfeitamente, mas eu sigo o quarto compromisso. Não, eu sigo o quarto compromisso, que vocês vão descobrir daqui a pouco qual é. E independente de fazer perfeitamente ou não, isso está muito intrínseco, isso é uma coisa muito importante. Inclusive, quando a gente vai estar falando de manifestação, por exemplo, de realidade, o primeiro compromisso, ele é fudido de bom. Então vamos lá, estão preparados? Eu fiz um café tão bom, gente, vocês não têm ideia. Acho muito legal, porque esses vídeos aqui, mesmo que sejam vídeos de assuntos específicos, gente, é vocês comigo, eu com vocês, eu adoro quem eu sou, eu adoro vocês, então vai ser da forma como a gente é. Mesmo que não esteja em live. Dito isso, primeiro compromisso. O que são esses compromissos, tá? O Dom Miguel Ruiz, ele escreve sobre a filosofia dos toltecas, que teoricamente é uma civilização antiga, que se perdeu, eu acho, e daí ele trouxe a filosofia deles para nossa realidade, para que a gente consiga viver melhor, ter uma vida de maior plenitude, mais completa. E daí tem toda a filosofia por trás, em relação à ilusão, a espelho, a um monte de coisa que vocês podem ler o livro, vocês vão ver, tem audiobook na internet também, no YouTube, então fiquem à vontade para pesquisar a respeito, façam a pesquisa de vocês, caso vocês fiquem curiosos em relação a esse assunto. Vou ir direto pro ponto. Primeiro compromisso. O que são compromissos? São pactos, acordos que a gente faz conosco mesmos, que vão nos ajudar a viver uma vida melhor. Isso é um compromisso. São 5. 4 principais, e depois ele trouxe o quinto junto com o filho dele, pelo que parece. O primeiro é seja impecável com a sua palavra. O que isso significa? Impecável é não errar. Impecável é não falar aquilo que não é 100% honesto ou verdadeiro para ti naquele momento. Um exemplo disso, a minha professora, a Fernanda Cunha, ela fala muito desse exemplo, que é, por exemplo, a gente, sei lá, normal a gente sentir tristeza quando tal coisa acontece. Peraí, eu tenho como falar para alguém que não seja eu mesmo? Sim ou não? Não. Eu só tenho como falar por mim. Eu não tenho como falar por todos, não tenho como falar pela humanidade, não de uma forma realmente verdadeira. Então o que eu posso falar? Eu sinto isso. Quem se identificar com isso, maravilha. Quem também sente, maravilha. Mas a minha palavra sendo dita, ela está sendo dita de uma forma que é verdadeira, que é eu sinto isso, eu conheço a tristeza, eu conheço a raiva, eu conheço não sei o quê. Quando o X experiência acontece, eu reajo de tal forma, eu. Isso é uma forma, por exemplo, de impecabilizar a palavra. A gente tem que colocar tudo num coletivo, e isso traz uma sensação de comunidade, isso traz uma sensação de valor, de poder daquilo que a gente está falando, de sabedoria, de saber como as coisas funcionam, quando, na verdade, a gente só tem, de fato, em primeira mão, a nossa própria experiência, o nosso próprio saber. Ser impecável com a palavra, ele é importante quando a gente está querendo criar uma realidade diferente, porque a gente vai começar a prestar um pouco mais de atenção. Como que eu estou me comunicando? Então, quando eu percebo, por exemplo, nossa, eu não sei se eu vou conseguir ir em tal evento porque eu sou muito ansioso. Tu é muito ansioso no momento presente. No futuro, tu realmente sabe como é que tu vai estar ou como é que tu vai ser? Não. Então, vamos dar uma olhada? É possível, ok? Que Deus não vai. É possível que eu esteja ansioso, mas é possível que eu não esteja. Como é que eu posso começar a mudar minha palavra, minha comunicação comigo mesmo e com as outras pessoas, para que eu comece a comunicar uma coisa que é verdadeira e alinhada com aquilo que eu realmente sou, com a identificação que eu estou buscando agora? Aqui eu estou misturando tanto os compromissos com manifestação, tá, gente? Não é só a questão dos compromissos puramente. Eu não me lembro mais os detalhes de cada coisa dos compromissos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série de vídeos só em relação a isso, uma playlist voltada para cada um dos compromissos. Manda nos comentários se vocês tiverem interesse nisso. Então, ser impecável com a palavra é o que é verdadeiro para mim nesse momento. O que eu estou realmente sentindo? Um exemplo muito bobo, pode ser considerado bobo. E aí, como é que tu tá? Eu tô bem. Verdade? Não, peraí. Eu senti como é que eu tô. Eu percebi, eu realmente tô bem. Meu corpo tá bem, minha mente tá bem, meu emocional tá bem. O que eu tô sentindo nesse momento? Ok, existe um espaço de bem-estar, existe um espaço talvez de não tão bem-estar. Nossa, tô muito bem, mas eu tô com uma dorzinha na cabeça, eu tô com um negócio no peito, não sei o quê. Consciência em relação àquilo que a gente tá falando vai fazer com que a gente fale de uma forma verdadeira. Isso traz uma profundidade de honestidade que é bizarra. Isso traz transformações na vida que é incrível, absurdo também, pelo menos pra mim, trouxe, para de vocês talvez façam a experiência de vocês e descubram. Segundo compromisso. Não leve nada pro lado pessoal. Isso aqui, gente, para autoconhecimento, para tu viver uma vida mais fácil, uma vida mais leve, é incrível. Assim como tu só tem como falar da tua experiência, da tua realidade, tudo aquilo que tu expressa, tudo aquilo que tu fala, tudo aquilo que tu sente, tudo aquilo que tu faz, é teu. Vem de um processamento mental teu, de uma reação emocional tua, da tua história, daquilo que tu acredita, daquilo que tu vivenciou, daquilo que tu sabe. E isso não pode ser projetado para mais ninguém, porque só tu realmente tem total certeza de que essa experiência é verdadeira, porque é a tua experiência que é verdadeira e que tu sabe.
não levar nada pessoal, tu reconhece isso no outro também. Tudo aquilo que alguém tá falando de ti, tá falando pra ti, tá fazendo, não tem a ver contigo em primeira mão. Em primeira instância, tudo tem a ver com quem está criando, fazendo, sendo, falando o que está sendo feito. Não levar nada pro lado pessoal. Isso fala sobre não levar situações da vida pro lado pessoal, não levar o que as pessoas falam pro lado pessoal, não levar o que as pessoas acham de ti pro lado pessoal, não levar fofocas pro lado pessoal, não levar os problemas, a escassez, a dívida, o bati o dedinho na quina, tu não precisa levar isso pro lado pessoal. Não leve nada pro lado pessoal. Observa, percebe o que está acontecendo, recebe. Isso vai ter muito a ver com o quinto compromisso também. Recebe disso. Percebe o que está acontecendo sem levar pro lado pessoal. Entenda, principalmente quando a gente fala de relações humanas, que o outro está falando a partir da mente dele, dos pensamentos dele, dos sentimentos dele, da percepção, do saber, do receber e do perceber dele. Ele não está falando de ti. Ele pode estar falando de ti no sentido de o assunto ser você, mas aquilo que ele está falando vem dele, está passando por ele, pelos filtros, pelas informações, pelo campo dele. Então, em primeiro lugar, não leve nada pro lado pessoal. Isso significa que tu precisa rejeitar tudo? Não, isso vai ser falado no quinto compromisso. Mas isso significa que tu não se identifica com isso. A tua primeira reação não é a identificação. Não é o atrito, não é o vou me colar nessa informação, vou pegar como se fosse minha. Não é tua. Em primeiro lugar, é dele. Perceba como isso ressoa em ti, porque tudo aquilo que tu trouxer à tona, tu vai estar falando de ti e não dele. Também. Inclusive, daí a gente volta pro primeiro compromisso. Gente, o primeiro compromisso ele é a base. É a base para tudo. Ser impecável com a palavra, com as ações, com aquilo que tu expressa, com aquilo que tu faz, com aquilo que tu pensa. É a base. Porque a partir daqui, tu tem um grau de honestidade contigo e com o outro que é baseado em verdade, não tem filtro. Não tem filtro, não tem ilusão. Tu tem como ser impecável, talvez omitindo ou fazendo algum movimento nesse sentido, para não ser, por exemplo, rude ou sei lá. Até pode ter. Mas desde que tu esteja sendo verdadeiro. As palavras que tu tá usando são realmente, tu tá querendo dizer o que elas estão querendo dizer. Quando tu usa a palavra dor, tu tá falando de dor ou tu tá falando de outra coisa? Quando tu usa a palavra tristeza, o que tu tá sentindo é tristeza ou outra coisa? Quando tu tá falando que tu tá sentindo um incômodo, é só um incômodo ou é alguma coisa específica? O que tu realmente quer dizer com aquilo que tu tá falando? Tu tá sendo verdadeiro? Ou tu tá usando um simbolismo, uma linguagem figurativa? Tu tá usando uma palavra, mas na verdade tu quer dizer outra? O que tu realmente quer dizer? O que tu realmente quer fazer? Faça, diga aquilo que for verdadeiro. Impecabilidade da palavra, gente, é realmente incrível. Muda a vida, e quando a gente está falando de manifestação de alguma coisa, eu vou fazer esse parênteses, tá? Vamos lá, porque é assim que funciona. Quando a gente está falando de manifestação de alguma coisa, principalmente no lado da não-dualidade e no reconhecimento do eu sou, eu vou estar sempre reconhecendo que tudo já existe, tudo já está criado, ou que a minha mente ela é criadora de absolutamente tudo, sem nenhuma exceção, sem nenhuma restrição, sem nenhum limite, inclusive dos próprios limites que eu experiencio na minha vivência prática. Inclusive, o último vídeo foi falando sobre não-dualidade, vão lá assistir. E nesse espaço, se eu estou integrando uma informação diferente, eu estou integrando uma realidade diferente, eu estou mudando de realidade, mudando de identificação, mudando aquilo que eu percebo internamente, para que eu tenha então também essa mudança visual, perceptível, tangível, no momento onde eu fiz essa escolha, eu também, se colocar em prática a impecabilidade da palavra, vou estar muito mais alinhado com isso. De acordo com essa versão que eu aceitei como sendo verdadeira pra mim, isso que eu tô pensando, isso que eu tô falando é real, não precisa ficar olhando todos os pensamentos, tá? Também não entre no surto, de tipo ficar corrigindo cada pensamento. Mas principalmente aquilo que tu for expressar, ou aquele pensamento que começar a te parar um pouco mais, tu pode usar essa ferramenta. Pera, isso que eu tô falando pra mim mesmo, isso que eu tô repetindo. Tô sendo impecável ou não? Inclusive na live que a gente fez anteontem, não, ontem também, anteontem, não sei. Na live que a gente fez esses dias, tá nos ao vivo ali, falando sobre dicas e ferramentas de expansão. A gente falou muito disso, da capacidade que a gente tem de fazer um pensamento consciente, de forjar um pensamento. Então, se eu estou criando uma realidade nova, ou indo para uma outra realidade, eu estou aceitando, já aceitei uma realidade diferente, no momento que eu tiver certas linhas de pensamento que não estão alinhadas com essa realidade, esses pensamentos eles já não são mais verdadeiros. Se eles já não são mais verdadeiros, eu tenho como entrar com a impecabilidade da palavra e corrigir, seja a forma de comunicar, seja uma mudança drástica de um oposto para o outro, ou seja, uma flexibilização disso que antes parecia ser uma verdade, porque era a verdade dessa realidade, e flexibilizando isso para abrir espaço para entrar, por exemplo, esse outro lado, essa outra expressão que eu estou buscando agora. Que eu estou buscando não, né? Que eu já criei agora. Tá fazendo sentido? Chegamos apenas no segundo compromisso. Gente, esse café ficou muito bom. Incrível. Estamos apenas no segundo compromisso. Esse é um momento para curtir, para comentar uma dúvida, para refletir, para anotar. Olha como é que pode ser mais fácil do que isso, né? Terceiro compromisso. Lembra que eu falei impecabilidade? Eu sempre vou acabar voltando porque ela
tá por trás de tudo, tá? Realmente, o primeiro compromisso é, tipo, o mais importante, digamos assim. Terceiro compromisso é não tire conclusões. Não ache que tu sabe. Confie completamente naquilo que foi expressado ou falado. Não tire conclusões. A pessoa, por exemplo, nossa, isso nas leituras de tarô aparece tanto. Porque, por exemplo, numa leitura de tarô bem feita, a gente precisa acessar um espaço de curiosidade, de saber em relação às dinâmicas da vida, muito importante para que a gente consiga fazer perguntas coerentes e chegar em resultados, em respostas coerentes também com a vida. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está se relacionando com fulano de tal, e daí, na mente dela, por exemplo, ela quer muito esse relacionamento, né? Ela quer muito que dê certo. E daí ela me pergunta quais são os sentimentos desse fulano por ela. Ah, esse fulano, ele te ama muito, blá, 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 blá. Ah, então significa que a gente vai ficar junto, que vai dar tudo certo, que a gente vai ficar bem, não sei o quê. Não. Impecabilidade da palavra, impecabilidade da escuta também. Se você perguntou sobre uma coisa e essa coisa foi respondida, não tire conclusões secundárias, terciárias. Isso significa, então, que... Não. Isso significa o que isso significa. Ponto. Início, meio e fim. Acabou. Isso é pra vida. A pessoa pode te falar que te ama, isso não significa que ela quer estar contigo, isso não significa que ela vai estar contigo, isso não significa que ela vai te responder na velocidade que tu acha, isso não significa que ela busca um relacionamento que tu tá pensando, isso não significa que ela tem os mesmos planos, as mesmas metas, os mesmos objetivos, isso não significa nada além de ela gosta de ti. Acabou. Quer saber mais? Pergunte. Use da tua palavra. Pergunte aquilo que é verdadeiro e daí volta para a questão da impecabilidade. Como não tirar conclusões? Perguntando aquilo que tu realmente quer saber. Sendo verdadeiro com a tua pergunta. Para que tenha então uma resposta que também seja verdadeira e que seja coerente com a realidade. E daí tu tem como se basear em alguma coisa. Se a pessoa diz sim, ok. Se a pessoa diz não, ok. Se a pessoa diz não sei, ok também. É isso. Não tirem conclusões. Ah, a pessoa não quis sair comigo, não significa que ela não gosta de mim. Não. Isso significa que ela não quis sair contigo. Ponto final. Isso também não significa que ela gosta, mas não sei o que, ela tem um bloqueio, ela tem um trauma, eu acho que ela está se sentindo de... Não. Isso significa que ela não quis sair contigo e ponto final. Não tire conclusões. Pergunta. Se tu não está disposto a perguntar para receber uma resposta um pouco mais verdadeira, vai se conhecer um pouquinho melhor, é uma boa. Ou espera ela trazer uma informação diferente. Mas é um ótimo compromisso. Não tire conclusões. Por exemplo, eu dei esse exemplo na live, inclusive. Eu tinha comprado as passagens de avião. As passagens de avião que eu tinha comprado para o Rio de Janeiro, do dia 10 até o dia 15 de abril, eu comprei errado. Eu não comprei para abril, eu comprei para junho. Uma coisa muito simples. Nossa, que merda, isso significa que eu perdi dinheiro. Isso é uma conclusão. Não, isso significa que eu comprei uma passagem para uma data errada, para uma data diferente da que eu esperava. Pronto. Eu comprei depois uma passagem de volta no dia 15 de ônibus e daí eu não acordei a tempo de pegar o ônibus e voltar para casa. Nossa, não vou conseguir voltar. Ou nossa, não vou ter dinheiro. Ou nossa, não sei o quê. Não. Eu perdi esse ônibus. Bota o teu pé no chão, veja a verdade daquilo que realmente é. Não tire conclusões. Além daquilo que realmente está sendo mostrado para ti em cada momento. Tu não está tendo clareza? Pergunta. Pergunta para o universo, pergunta para a vida. Eu, inclusive, vou passar essa ferramenta aqui para vocês também. Não está tendo clareza? Claro, tu pode buscar uma leitura de tarô, pode buscar qualquer coisa que tu quiser. Mas tu também pode fazer perguntas. Se tu não tem alguém para perguntar, pergunta para a vida. Pergunta para tua consciência, pergunta para o teu corpo. Pergunta ou pede, né? Eu quero clareza sobre essa situação. Eu não sei se eu vou para o emprego X ou para o emprego Y. Me mostra com total clareza, sem sombra de dúvida, qual que é a resposta melhor. O que vai me trazer mais expansão? O que vai me trazer mais alegria? Essa pessoa, ela tá meio assim com o sentimento, ela até fala que ela gosta de mim, mas eu não sinto muita verdade. Primeiro, tu já pode confiar no que tu sente. E não é uma conclusão. Confia no que tu sente. E se tu sente um estranhamento no momento que ela fala que ela gosta de ti, talvez tu tenha movimentos diferentes para fazer em relação a ela. Não precisa forçar uma confiança. Mas, se tu entra nesse espaço de confusão, de dúvida, imagina a pessoa na tua frente. Eu quero que tu seja extremamente clara, verdadeira, sem barreiras, sem filtro, em relação ao que tu sente por mim. Eu quero realmente saber o que tu sente, qual é a verdade sobre isso. Perguntou pro universo, jogou essa informação, deu esse comando para que a vida te dê essa resposta, vai seguir tua vida. A resposta vai vir. Ponto final, não tem outra opção. Quarto compromisso. Dê sempre o melhor de si. E aqui o pessoal ama chegar no burnout. Dar o melhor de si não é dar o melhor esperado de si. Dar o melhor de si é dar o melhor de si em cada momento, em cada situação. Já rodou muito nas redes sociais isso. E é bom que rodou porque é verdade. Pra mim. O teu melhor às vezes vai ser 100%. Daquilo que tu já conhece ou tu já conheceu.
sobre ti. Às vezes o teu melhor vai ser 10% daquilo que tu já conheceu e, portanto, tu espera de ti mesmo. Dar o melhor de ti é dar aquilo que é o verdadeiro pra ti naquele momento. Se tu tá entregando algo que tá te pesando, que tá sendo desconfortável, que não tá sendo verdadeiro pra ti, na verdade a gente identifica pela leveza, pelo peso, pela expansão, pela contração da nossa realidade através do nosso corpo, principalmente, que é o nosso principal sistema de percepção, tu não necessariamente tá dando o melhor de si. Tá? Às vezes tu tá dando até mesmo o teu pior. O melhor de si é aquilo que é o teu melhor. Na tua melhor energia, na tua melhor forma, na tua melhor dedicação. Então, se tu se propôs a algo, vai até o fim, até onde tu realmente consegue. O fim esperado por ti não necessariamente é o teu melhor e não necessariamente tu consegue. Vai até onde tu consegue, vai até o melhor de ti. Isso também é muito importante. Isso volta daí em relação aos próprios compromissos. Então, em relação à impecabilidade da palavra, de que forma que eu posso ser ainda mais impecável com essa frase que eu tô falando? De que forma que eu posso ser mais verdadeiro, ser mais honesto, falar isso melhor? Eu realmente tô querendo dizer o que eu tô falando? Ou tô querendo dizer outra coisa? Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso melhorar? Peraí, eu tô levando essas coisas muito pro pessoal. Como é que eu posso ver isso de uma forma diferente? Realmente isso aqui é sobre mim, isso aqui é primeiro sobre ele. E o que é sobre ele e o que é sobre mim? A minha reação é minha, o que ele tá falando é dele. Aquele trabalho que eu preciso fazer nele, porque o que ele tá falando tá me engatilhando, ou eu tenho que fazer em mim? Porque eu estou me sentindo engatilhado pelo que ele tá falando, sendo que o que ele tá falando vem através do filtro das informações dele. O que realmente tá acontecendo? Deixa eu ir atrás, deixa eu entender, deixa eu perceber, deixa eu conhecer, deixa eu sentir, inclusive. No momento onde eu sinto alguma coisa, eu tô realmente me permitindo sentir? Eu tô sendo impecável comigo mesmo em relação ao que eu sinto? Ou eu tô lutando, resistindo, tentando matar algum sentimento? Tentando lutar contra algo? Ou fingindo que eu tô bem quando eu, na verdade não tô, e assim eu estou sendo impecável comigo mesmo? O que eu realmente tô fazendo? Isso que a pessoa falou realmente significa o que eu tô pensando ou isso é só uma conclusão? Se isso é só uma conclusão, eu posso aceitar que eu tirei uma conclusão e começar a fazer perguntas ou pensamentos conscientes de que isso não é a única realidade e que isso é de fato uma conclusão e não é verdade? O que é o meu melhor? Eu me dediquei a fazer alguma coisa. Eu vou até onde eu consigo? Até onde realmente tem energia? Até onde isso me traz entusiasmo? Até onde isso realmente me traz alguma coisa de positivo? Ou eu tô indo para um outro caminho, tô mentindo pra mim, ou eu tô indo pra um lugar onde já é o meu pior, eu não tô mais numa energia verdadeira, eu não sou mais quem eu realmente sou nisso aqui, eu tô me forçando a algo simplesmente. Isso aqui é um compromisso, inclusive, gente, que eu não tenho total clareza da visão do Dom Miguel Ruiz, tá? Posso estar falando merda. E daí, se a gente for fazer uma série de vídeos em relação aos compromissos, daí eu vou pegar pra ler e daí eu trago pra vocês qual que é a visão dele, sem o meu ponto de vista. Mas eu tô trazendo a minha experiência e o meu ponto de vista em relação a isso, perfeito? Esse é o principal compromisso que eu sempre tenho uma certa resistência. Isso faz sentido, inclusive. Isso faz sentido, não. Isso está alinhado também, inclusive, com a própria impecabilidade da palavra. Isso aqui eu não tenho total clareza se é o que ele quer passar. É o que eu tô trazendo. Inclusive, sobre tudo o que eu tô falando, sou eu que tô falando. Isso tá passando por mim, tá? Não é ele. Se tu quer ver exatamente o que ele tá falando, leia o livro dele. E é ótimo. E é bem curto, gente. É muito bom. E daí bota em prática. Quinto compromisso. O quinto compromisso é um livro separado, que foi feito depois desses 4 primeiros. Que é ótimo, inclusive. E que fecha tudo com chave de ouro. Quinto compromisso é: seja cético, mas aprenda a ouvir. Pra mim, na minha percepção, isso entra muito nos 2 compromissos, tá? Nos 3 primeiros, mas principalmente nos 2 do meio. Que é, não leve nada pro lado pessoal e não tire conclusões. Seja cético significa, tu não precisa comprar a ideia de ninguém. Tu não precisa comprar a ideia de ninguém. Tudo que tu tá recebendo do lado de fora, tu tá recebendo do lado de fora. É o ponto de vista, são os sentimentos, são as visões da outra pessoa. Tu não precisa concordar ou discordar, tu não precisa nada. Seja cético, duvide de tudo, mas receba. Aprenda a ouvir. Alguém tá falando pra ti sobre o sistema de pensamento dela, pergunta, compreenda o sistema de pensamento dela. Tu não tá tentando absorver pra ti, tu não precisa concordar, tu não tá tentando entrar num lugar de concordância entre você e ela. Seja cético, não compra simplesmente. Alguém te dá uma notícia de alguma coisa, receba como sendo uma notícia. Ouça, mas não compra como sendo uma verdade. Quer saber qual é a verdade? Vai atrás e pesquisa a tua notícia. Se não, é só uma informação que tu recebeu de fulano. Show. Aprenda a ouvir. Escute o que a pessoa tá te falando, porque o que ela tá te falando é o universo dela sendo entregue pra ti, sendo compartilhado pra ti. É ela compartilhando contigo. Tu não precisa entrar. Tu não precisa dar as mãos. Tu não precisa concordar.
Tu não precisa validar ela. É ela te entregando algo. Ouça atentamente. Não importa se ela tá falando de ti, se ela tá falando de alguém, se ela tá falando dela mesma, se ela tá falando de ciência, se ela tá falando de religião. É ela compartilhando a visão dela, os pontos de vista dela, tudo dela pra ti. Seja cético significa não concorde com tudo simplesmente porque a pessoa falou. Ou porque ela é confiável. Receba essa informação. Mantenha numa caixinha de pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela não esteja. E ok, eu recebi, eu ouvi, eu compreendi. Eu compreendi um pouco mais do universo dela, daquilo que ela está trazendo ou desse assunto que ela está trazendo. Mas faça a tua própria experiência. Descubra por ti se isso é real ou não para ti. Principalmente nesse lado da espiritualidade e de autoconhecimento, isso é muito importante. Receba de tudo e todo mundo que tu quiser, mas faça a tua experiência. Não concorda simplesmente porque a pessoa falou. Descobre se isso é verdadeiro para ti. Isso as ferramentas já que vocês trazem, como por exemplo a leveza, tudo aquilo que é leve é verdadeiro para ti, aquilo que é pesado é uma mentira para ti. Usa, percebe se é verdadeiro ou não. Mas acima disso, faz a tua experiência. Esses compromissos sempre realmente vão mudar minha vida? Seja cético, mas aprenda a ouvir. Tu tá aqui recebendo essa informação de mim a partir do meu sistema, a partir da minha perspectiva. Escuta. Respirando, respiração é uma âncora muito boa para que tu esteja presente. O foco interno e não no outro. O foco está na tua respiração, o foco está no teu corpo, o foco está nas tuas sensações, enquanto os teus ouvidos estão ouvindo o outro, recebendo as informações do outro, e o teu cérebro vai assimilar, mesmo que tu não esteja prestando atenção entregue no universo do outro, e sim na tua própria respiração. Receba com abertura, com permissão, sem barreiras. Tem uma ferramenta de Access que se chama Baixar as Barreiras, que inclusive é muito útil para justamente isso. Quando eu estou sentindo resistência, eu não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo perceber o ambiente, ou tem muita coisa me estimulando, eu baixo as barreiras. É um comando mental. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Eu baixo todas as minhas barreiras para receber. E tu recebe. Recebendo, tu sabe que tu tá recebendo. Tu tá percebendo algo. Não é uma coisa que necessariamente é tua, tu tá recebendo de fora de ti. Que a gente já sabe na não-dualidade que não existe fora. Mas na experiência, é uma experiência como se estivesse vindo de fora. E daí tu pega e tu reflete a respeito se tu quiser, tu pensa a respeito, tu pesquisa e tu bota em prática na tua existência. E percebe se funciona ou não. Se vai trazer resultado ou não. Mas é um ótimo compromisso. Por que tem alinhamento com a questão de não levar nada pro pessoal, não tirar conclusões? Porque tu não vai tirar conclusão em relação ao outro, se ele tá certo, se ele tá errado. Até pode ter um pensamento que tire, porque ele tá acostumado a isso. Mas ele não vai se manter por tanto tempo e ele não vai ter tanto poder sobre ti, porque tu já vai automaticamente lembrar, cara, eu não preciso tirar conclusão. Eu posso só receber, de forma neutra. Posso gostar, posso desgostar, posso concordar, posso não concordar, mas no final das contas é só o universo da pessoa. E tá tudo certo. Depois disso, tu não vai levar nada pro lado pessoal. Porque tu tá recebendo aquilo que ela tá falando. Tu não precisa comprar pra ti. E tu não vai comprar pra ti. A tua resposta não depende do outro. Ou do padrão de pensamento do outro. Porque tu vai estar sendo impecável com a tua própria palavra. E tu vai poder continuar dando o teu melhor. Porque tu tá se entregando. Tu tá sendo verdadeiro contigo, tá sendo verdadeiro com o outro. E isso te dá a permissão de ser quem tu é, de expandir quem tu é, de ter liberdade, de realmente fazer aquilo que é verdadeiro pra ti. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, foda-se, mas vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Manda nos comentários perguntas se vocês querem que eu faça essa série de vídeos sobre os compromissos do Miguel Ruiz. A gente lê algumas partes junto, a gente conversa a respeito. Tá tudo certo também. Se vocês querem uma live sobre isso, a gente abre também. Se vocês têm outras ideias de vídeo ou conteúdos ou assuntos que vocês querem que eu esteja trabalhando, venham, perguntem, peçam. E é nóis. Boa noite pra vocês. Bom dia, na verdade. Boa tarde, não sei.